Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Pessoal, eu não sei aí, mas aqui no Rio tá um calor do inferno e nem chegou o verão ainda. Mas, por falar em calor, por falar em sol, essa semana eu recebi uma reportagem, uma notícia, na verdade, da revista Exame com um título bem legal. Foi esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cientistas criaram molécula capaz de armazenar energia solar por 18 anos. Bom, é um título que chama atenção. Inclusive, eu utilizei esse mesmo título como título desse vídeo, para ver se também chama atenção. Mas vamos lá. Cientistas criaram molécula capaz de armazenar energia solar. Bom, eu dei uma lida no artigo, obviamente não explica muita coisa a respeito de química, e isso não é uma crítica à revista Exame, não. Tem bem claro na minha mente que a revista Exame ela tem um outro objetivo, não é explicar reações químicas, não é explicar processos químicos, e ela tem um público que não está ali lendo a revista Exame para aprender sobre química, quer saber sobre finanças, sobre uma série de outros assuntos. Mas enfim, ela indica essa descoberta no título e faz a referência do artigo original. Mas se a gente procurar no Google títulos semelhantes, a gente encontra uma série de artigos, alguns até um pouco mais antigos, do início do mês, com o mesmo tema, né? Com pequenas diferenças, uma falando que cientistas criam um líquido que armazena energia solar por quase 20 anos, com pouquíssimas diferenças no título. Bom, mas do que trata esse artigo? Na prática, nós temos sim um novo dispositivo, que podemos chamar dessa forma, que consegue absorver energia solar e, posteriormente, essa energia solar pode ser utilizada na forma de energia térmica. Então, percebam, não é um sistema que transforma energia solar em energia elétrica, como, por exemplo, existe nas placas solares. Não é isso. Aqui nós vamos tentar transformar a energia solar em energia térmica. E para isso utiliza bastante conhecimento de química. Química propriamente dita, química em sua raiz. O processo é bem interessante. Deixa eu explicar aqui para vocês. Bom, primeiro, o artigo que a revista Exame citou, esses blogs citam, é na verdade esse daqui, um artigo bem recente, agora de 2018. Eu vou deixar o link aqui na referência, ele está aberto, então por isso que eu não coloquei a referência, eu vou deixar o link direto. E basicamente ele trata sobre essa técnica que nós chamamos de MOST. MOST, traduzindo para o português, seria algo como armazenamento de energia térmica molecular. Como assim? Sendo bem direto, vamos pegar esse gráfico aqui, inclusive ele é um gráfico, uma figura presente no artigo, e o reagente de partida na substância-chave na história é essa daqui, é o NBD. O NBD é o norbornadieno. O que acontece? Ele tem que absorver radiação na faixa do ultravioleta, por isso então a energia solar, ele absorve a radiação ultravioleta diretamente do Sol, ele passa para o estado excitado, então que ele absorve HNI, e ele vai para o norbornadieno excitado. Acontece que esse NBD excitado, ele não volta para o seu estado original. Ele acaba decaindo para o isômero, que é esse daqui, é o QC, né, o quadriciclano. E aqui então que funciona a mágica. O que acontece? O QC é um isômero do NBD. Só que o QC é menos estável, que nós temos ligações mais tensionadas, enfim, ele acaba ficando nesse nível de energia. Em um sistema normal, o que deveria acontecer? Nós forneceríamos energia para um determinado composto, ele poderia ser convertido em seu isômero, por exemplo, mais instável ou em algum outro sistema, e quando a fonte de energia cessasse, ele voltaria para a sua posição original. Só que isso não acontece. Na verdade, o NBD ele é convertido no QC e fica aprisionado nesse nível de energia. E por que ele fica aprisionado? Porque a barreira de energia, nesse caso, é muito elevada. Ele não consegue voltar. Cessando a fonte de radiação, o QC não volta a ser o NBD, porque aqui nós temos uma barreira muito elevada. Um processo similar, pelo menos conceitualmente similar, aconteceria com o carbono grafite e o carbono diamante. Por quê? Grafite e diamante são a mesma coisa, são átomos de carbono, a diferença é a forma como eles estão organizados.
Só que o grafite é a forma mais estável. Então nós temos o grafite em uma posição de mais baixa energia e o diamante em uma posição de mais alta energia. Mas por que o diamante não se converte em grafite? Do ponto de vista termodinâmico, isso vai acontecer, mas fora da escala humana. Por que ele não passa a ser grafite? Porque simplesmente a barreira que ele tem que atravessar, a barreira de energia de ativação, de energia potencial, é muito elevada. Então isso cria como se fosse uma armadilha para uma espécie mais instável. Por isso que nós temos, então, diamante a temperatura ambiente, enfim, diamante aparentemente estável. Aparentemente não. Diamante estável para qualquer fim prático. Algo parecido, então, acontece aqui na relação do NBD, como se fosse o carbono grafite, e o QC, como se fosse o carbono diamante. Com a diferença, obviamente, grafite e diamante é uma estrutura mais extensa, nós estamos falando sólido. Aqui nós estamos falando de moléculas, uma discussão mais discreta. Então, como essa barreira de energia aqui é muito elevada, o QC fica aprisionado. Só que existe aqui uma diferença de energia. Essa diferença de energia, esse ΔH, é como se fosse energia armazenada. Se por um acaso nós conseguirmos fazer com que o QC volte a ser NBD, simplesmente essa quantidade de energia aqui é liberada. E é liberada na forma de calor. Então é como se a gente estivesse transformando energia solar, porque através de energia solar nós transformamos o NBD no QC e posteriormente essa energia solar seria transformada, parte dela no caso, transformada em energia térmica, porque se o QC volta para o NBD, isso aqui é liberado na forma de calor e podemos aproveitar essa energia. Então assim, o primeiro desafio do trabalho deles é capturar uma molécula em condições estáveis e essa molécula ser uma molécula mais instável do que a molécula anterior. Então eles conseguiram isso, transformando o NBD no QC com uma barreira de potencial bem elevada. O segundo desafio é fazer agora com que o QC volte a ser o NBD de uma forma rápida. E para isso eles utilizaram um catalisador. Lembra que um catalisador ele diminui a barreira de energia potencial? Então, utilizando um catalisador, a gente consegue fazer com que o QC volte a ser NBD em um processo relativamente rápido. E com isso, então, eles conseguiram criar essa, segundo o título, fantástica molécula capaz de absorver energia solar por 18 anos. Na verdade, essa questão de 18 anos é o tempo de vida útil de um dispositivo criado com essa arquitetura, com essa ideia. Aqui a gente consegue ver o ciclo catalítico. Na verdade, no artigo eles não fizeram o dispositivo utilizando o NBD. Na verdade, fizeram um derivado do NBD, chamado NBD1. Aqui nós temos um grupo CN, aqui nós temos um anel aromático com oxigênio e um grupo metila. A mesma coisa aqui, os substituintes não mudam. O que muda, na verdade, seria o anel, o NBD propriamente dito, sendo transformado no QC. E o catalisador é um catalisador de cobalto, na verdade um complexo, porfirino cobalto suportado em carbono. O catalisador entra na história, consegue formar esse primeiro estado de transição aqui, depois é formado esse intermediário, temos mais um outro estado de transição, e quando então o processo termina, quando a gente consegue restaurar o NBD, é liberado o calor. E esse calor liberado pode ser utilizado, por exemplo, para aquecer a água. Aqui, no próprio artigo, eles fizeram esse esquema para uso doméstico. Então, aqui nós temos alguns coletores. Esses coletores absorvem energia solar. E ao absorver energia solar, na verdade, nós transformamos o NBD, ou derivados do NBD, em QC. O QC, na verdade, está na forma líquida, por isso que eles falam de um líquido que consegue armazenar energia solar. Na verdade, a gente consegue formar esse isômero. Esse isômero ele é menos estável, ele é mais instável, porém, se nós precisarmos, por exemplo, aquecer a água, enfim, nós precisarmos de energia térmica, simplesmente o catalisador ele transformaria o QC em NBD e o calor seria liberado. Esse calor liberado pode ser utilizado de forma útil e o NBD acaba sendo restaurado, ele volta aqui para os coletores, mais uma vez absorvida a energia solar, ele é transformado de novo no QC, depois o QC libera energia, e aqui nós temos um ciclo. Bom, esse ciclo, na vida útil de um dispositivo dessa forma, de acordo com os autores, duraria algo em torno de 18 anos. E é assim que funciona o processo de armazenamento de energia térmica molecular. Do ponto de vista químico, não é difícil. Envolve aqui conhecimento de análise conformacional, isomerização, barreira de energia potencial, energia de ativação,
cinética química, termodinâmica, só que na prática são conhecimentos básicos para o aluno de química, por exemplo. Simplesmente não, né? Os autores, nesse caso, juntaram esse conhecimento de química com a habilidade, a capacidade de criar dispositivos para utilizar essa tecnologia e criar um protótipo, então, de aquecimento de água, ou enfim, de transformação de energia solar em energia térmica, utilizando a química pura, né? A química propriamente dita. Eu gostei demais desse artigo. É óbvio, né? O artigo é muito mais uma comunicação, a ideia ainda está no início, ela não está em fase, por exemplo, de ser implantada em casas, mas os autores dizem que daqui a alguns anos, por exemplo, já teria um dispositivo bem funcional. E aí eu gostei muito desse artigo porque ele veicula a importância da química, a utilidade da química fora da academia, fora da escola, em um meio onde as pessoas simplesmente não conhecem tanto a química ou não estão interessadas pela química. Porém, uma reportagem como essa, chamando atenção para moléculas, enfim, não descreve a estrutura, mas diz que é um processo que ocorre através de transformação molecular, chama atenção de como a química é importante. Bom, não sei se vocês leram essa notícia, não sei se vocês tinham olhado o artigo original, mas deixa aqui nos comentários se gostaram da ideia, se não gostaram, se acham que é viável, se acham que não é viável, se acham que vale a pena, deixe seu like aqui, ajuda bastante no crescimento do canal e se inscreva no Universidade da Química, ajude a Universidade da Química a crescer, ok? Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.